Nesta terra de doutores magníficos reitores, leva-se a sério a comédia. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videorevisão de Sociologia da nossa escola em tempo integral Winston Churchill. Espero que vocês aproveitem e caso queiram um pouco mais de conteúdo, vocês podem encontrar na página que está sendo mostrada aí na tela de vocês, que é exatamente a página aula de Sociologia sobre o nosso conteúdo de Sociologia. Aqui vocês encontram alguns de nossos vídeos e conteúdos adicionais, além de algumas problematizações. Fiquem à vontade e vamos lá. E aí galera, então, revisão do segundo bimestre de Sociologia, terceiro ano. Lembrando que nossas revisões não são para dar resposta, são na verdade para problematizar o nosso assunto, certo? E aí, consequentemente, elas acabam ajudando na produção da prova de vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão, por que a violência é um fenômeno social? Gente, como nós discutimos em sala de aula, a violência ela é na verdade uma questão comportamental, ela é resultado das nossas próprias construções e como tal é um comportamento. E como nós vemos desde o primeiro ano, tudo que é derivado do comportamento ou que é resultado das relações dos indivíduos é um fenômeno social. E se a violência ela é uma questão comportamental, consequentemente ela se configura como um fenômeno social. 2. Tipos de violência que presenciamos diariamente. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tenho até vergonha de estar explicando isso aqui. Isso é uma questão meio que pessoal, né? Vocês devem se pautar aí a explicar os tipos de violência que não são, obviamente, só os físicos. A violência psicológica, a violência verbal, dentre tantas outras. Gente, a violência até na forma como a gente olha para o outro, dependendo do contexto e etc e tal. Enfim, é uma questão um tanto mais pessoal para vocês refletirem, certo? O que seria a violência simbólica? Então, gente, como a gente viu anteriormente, a violência como fenômeno social, e isso já dá margem para entender um pouco sobre o que seria a violência simbólica. Que aí, especificamente falando, a gente está discutindo exatamente essas formas de violência que não são especificamente as físicas, são violências em um molde abstrato, digamos assim, que podem ir desde a violência verbal, o xingamento, até mesmo o desrespeito a um direito. Por exemplo, o trabalho escravo. O trabalho escravo é uma violência gigantesca, porque tanto está desmerecendo qualquer relação trabalhista que a nossa sociedade determina que seja respeitada, bem como também é uma exploração ao próprio indivíduo de um modo mais estrito, né? Então, assim, a violência simbólica, elas são as formas de violência que não se expressam de forma física, mas que podem ocasionar, inclusive, problemas muito maiores. Discutimos, inclusive, até o próprio suicídio como violência simbólica nas nossas aulas, caso lembrem. 4. Relação igualdade, eita danado, e violência. Outro fator que a gente, inclusive, tomou como parâmetro os países considerados desenvolvidos, que percebemos o seguinte, que quanto mais igual é uma sociedade, menos violenta ela é, porque o princípio da igualdade ele não parte especificamente da questão socioeconômica, ela parte também da questão individual, da questão compreensão do outro, alteridade, empatia. Em outras palavras, a desigualdade ela parte da ideia de que os indivíduos se percebem indivíduos de direitos iguais. Logo, não há necessidade de um querer se evidenciar mais do que outro, principalmente por meio do lucro. O que não acontece na nossa sociedade. Como vivemos numa sociedade de captação de capital muito voraz, digamos assim, o que determina o nosso status é exatamente a quantidade de posses que temos. Então, numa sociedade onde se busca status, e status significa ter posse, as pessoas infelizmente acabam enveredando em perspectivas violentas para conseguir essa posse. Lembrando, a violência não é só física, não é só o ladrão que comete a violência quando lhe assalta, lhe aborda na rua. O político corrupto, ao desrespeitar o seu direito, ao desrespeitar toda a Constituição, também promove violência. E, especificamente como eu estava falando anteriormente, essa violência é promovida pelo quê? Pelo status, pela necessidade de status, pela necessidade de ter valores capitais, mercantis.
Porque violência e renda estão relacionadas. Gente, eu acho que o ponto anterior já explica bem isso. A violência está relacionada à renda no sentido de que quanto mais eu tenho, e aí quanto mais oportunidade eu tenho de acumular ainda mais, menos eu me preocupo em promover a violência. E na verdade é que a gente pensa mais na violência física, de fato. Porque, como dito, existem outras formas de violência veladas. A corrupção é uma forma de roubo, é uma forma de violência. Mas aí, dado a classe que pratica a corrupção, não é chamada de crime, é chamada de corrupção. Mas não deixa de ser uma violência. Mas que, de fato, a violência física, estritamente falando, ela é promovida pelos indivíduos de menor renda, não generalizando, mas indivíduos de menor renda alienados pela perspectiva de que eles precisam ter aquele status. Essa é a ligação que dá para a gente fazer entre esses dois conceitos. Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Gente, o Estado mínimo é a perspectiva de um modelo de Estado, um modelo de organização, que ele deve interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos. Ele não deve se meter ao cobrar impostos ou determinar regras desnecessárias. O Estado mínimo, ele deve se propor estritamente a fornecer uma perspectiva de direitos e deveres no que tange ao respeito ao outro, oferecer segurança à propriedade privada e, se possível, finalizamos aí. Em outras palavras, o Estado mínimo, ele vai ser um Estado que ele não deve interferir de fato na vida dos indivíduos. Ele deve estar lá somente para regular e para controlar, além de proteger o privado. Porque somos seres descartáveis. Gente, foi outra coisa que eu quis provocá-los individualmente. Até para pegar um gancho nos nossos debates de projeto de vida anteriormente e aí com vocês agora na questão do pós-médio, né? Dessa perspectiva de nós nos vermos como descartáveis e que, mercadologicamente falando, somos como pequenas pilhas que têm um tempo de vida definido ali para o mercado de produção e ao final dessa vida útil a gente acaba sendo descartado. Essa perspectiva ela é mais fortemente observada dentro do mercado, mas infelizmente nós estamos transferindo isso para a nossa vida cotidiana, para o trato com o outro, essa perspectiva de descarte, o outro não me é útil, então não me interessa também, muito menos a dor dele. Questão 8. Existem beneficiários no crime? Nós vimos em sala de aula que não só beneficiários, como na verdade também apoiadores, incentivadores e fiadores. Porque é aquela situação, como o traficante não pode descer à rua, mas ainda assim ele tem acesso a certos recursos que não deveriam haver. Alguém fornece esse recurso. E se alguém fornece o recurso a alguém, algum benefício há de haver nesse fornecimento de recursos. E aí fica a questão para vocês problematizarem, coisa que a gente também já fez em sala de aula, né, gente? Correlação do crime com a economia. Pelo que a gente viu em sala de aula, sendo bem específico, bem resumido, nós percebemos que o crime ele chega a se configurar como um terceiro setor de mercado. Ele respeita uma lógica hierárquica, ele respeita uma demanda de produção, ele separa funções, ele determina cargos, ele só não está regulado estatalmente. Mas se a gente lançar um olhar sociológico, nós percebemos uma hierarquia de produção dentro do crime organizado, que vai desde os gerentes a soldados e outras funções. Então, sim, o crime ele é um setor econômico, ele se configura como um setor econômico, só que um setor econômico ilegal. Mas ele gera economia, ele gera cifras, inclusive, maiores do que o próprio petróleo. As próprias transações mundiais de petróleo, elas chegam, em alguns momentos, de acordo com o nosso conteúdo, a serem menores do que as transações
que foram calculadas pelos órgãos reguladores em relação ao crime. E diga-se de passagem, o que os órgãos reguladores calculam não é, obviamente, um valor exato, porque não há essa regulação estatal. Então é uma suposição, e só pela suposição já vemos um valor extremamente acentuado. Então o crime ele gera economia, só que infelizmente é uma economia negativa, obviamente, né? E isso nos leva ao 10º ponto, que é o capitalismo de pilhagem. Que faz referência ao uso de indivíduos descartados pela sociedade, indivíduos que não teriam serventia ou mesmo desesperados mesmo na produção desse mercado ilegal, seja no tráfico de drogas, seja no trabalho escravo produzindo roupas para grandes marcas multinacionais, que o que é que acontece? Trabalhando as duas palavras, capitalismo. O capitalismo é a captação de lucro, é o modelo econômico que capta o lucro. A pilhagem é a ideia do ferro velho, a ideia de reciclar algo ali que foi subutilizado. Então assim, a pilhagem seria o indivíduo, seria esse indivíduo descartado, esse indivíduo desiludido, dentro de uma lógica hierárquica de economia muito bem pautada pelo capitalismo. Então o capitalismo de pilhagem, em outras palavras, é o reaproveitamento dos indivíduos desesperados dentro da lógica de produção. Espero ter ajudado vocês. Galera, se esforcem na prova, porque além de tudo, na gincana de vocês, a questão da pontuação vai contar. Então, se liga aí, façam uma boa prova de sociologia, façam bons provões que tudo dá certo. Show de bola? No mais é isso. Valeu, falou.